essa aula, essa explanação vai ser apresentada para quem depois disso? Só para eu Olha, saber o público. a gente coloca sempre no canal do YouTube do Muda. E aí eu coloco no WhatsApp para eles. Então a gente tem os inscritos do Muda e eu sempre coloco para eles as palestras, o link do YouTube. A gente pode deixar no YouTube público, qualquer um tem acesso, ou então só quem tiver o link. Não, isso daí eu não tem problema nenhum para mim. Eu só estou perguntando para eu saber qual que é o melhor approach. Se o pessoal é jurídico, como que é? Não, tá bom. Não. Então, são funcionários do grupo e dependentes que fazem parte do Muda. Tá bom. Beleza, vamos lá. Então, vamos dar início? Vamos, Lívia. Então tá ótimo. Obrigada pela sua disponibilidade de tempo e energia e por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite e espero conseguir atingir aí a expectativa de vocês. Como você pediu, eu vou fazer uma apresentação minha, né? Eu sou a Lívia, eu sou gerente jurídica aqui do Grupo Balbo. Eu tenho 39 anos, sou formada em Direito pela Municipal de Franca, fiz mestrado pela Unesp, tenho especialização em Direito do Agronegócio, em contratos internacionais e em Direito Civil. Então, tive aí, ao longo desses 17 anos de formada, já um tempo voltado para estudos. E aqui no Grupo Balbo eu atuo em diversas áreas e uma das áreas que a gente acaba atuando é na área do direito do consumidor, que é o que a gente se propôs a falar um pouquinho aqui com vocês. Certo? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu montei uma apresentação e eu pensei um pouco, antes de compartilhar a tela, eu pensei em como que eu faria essa apresentação sobre o direito do consumidor de uma forma simples e o que que eu abordaria, né? Porque o direito do consumidor é uma matéria extremamente ampla, tem diversas nuances e dificuldades de interpretações. E aí, então, eu resolvi fazer uma explanação introdutória de alguns conceitos básicos do direito do consumidor, né? Passando, inclusive, por alguns exemplos práticos logicamente, iniciando aí por um histórico curtinho. Então, eu fiz uma apresentação curta, que eu acho que a gente passa por ela com facilidade, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Sim, estou vendo. Tá, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Vocês estão vendo quantos slides? Um ou dois? Eu estou vendo os dois, o próximo também. Vixe, peraí. Eu quero só o um, né? Peraí. A gente faz isso aqui. Apresentação. Vocês sabem me falar, alguém, como que eu faço isso? Meninas, Alguém tem uma ideia? as meninas são boas nisso. Bom, é porque senão a gente fica prestando atenção, às vezes, no próximo slide e fica, É, né, e não fica uma apresentação tão... vocês sabem deixar apenas a tela atual? Eu acho que eu vou deixar assim. E aí você puxa um pouquinho a barra da esquerda, Lívia, que aí não fica aparecendo ali essa barra da esquerda, onde que você percorre os slides, Uhum. diminui ela e a gente também não fica vendo os outros. Se apertar F8 não funciona? Vamos lá, vou tentar. Você sabe o que eu acho que está acontecendo? Eu estou com duas telas no meu computador
F8. Não. Mesma coisa. Achamos. Pronto. Isso. Deu certo? Deu certo. Então tá bom. Bom, então aqui são algumas breves considerações. Eu sempre gosto de começar. Uma coisa importante na minha apresentação, para vocês, vocês viram que eu passei aí um pouco da minha especialização. Vocês perceberam que eu não sou especialista em direito consumidor, então sejam gentis com as dúvidas. As que eu não souber, eu me comprometo a responder depois, tá? Bom, eu sempre gosto de começar aí por um histórico. Então, o direito do consumidor, ele é um direito um tanto quanto recente, não obstante a necessidade do direito do consumidor ser uma necessidade bastante antiga, né? Até porque desde lá atrás, desde quando a gente conhece o homem como homem, a gente tem trocas e relação de consumo, só não existia a definição de que aquilo era uma relação de consumo, né? Nós passamos por trocas, escambos, até chegar a moeda, e, enfim, a gente iniciar, então, uma relação de consumo definida, né? Então, o direito do consumidor, ele surgiu como uma necessidade, em razão dessa relação de consumo, de proteger o consumidor, que mais na frente eu vou explicar para vocês, que sempre foi tido como a parte mais vulnerável, mais frágil dessa relação, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui da questão da previsão histórica. Então, só para vocês terem ideia, Código de Hammurabi, que é de 1790 a.C., ele já tinha alguns artigos que demonstravam a necessidade de nortear o direito do consumidor, né, de regular o direito do consumidor. Então, para vocês terem uma ideia, se um pedreiro edificou uma casa para um homem, mas não a fortificou e a casa caiu e matou o seu dono, esse pedreiro será morto, né? Então, já existia aí uma previsão de um direito, uma obrigação e um ressarcimento, né, uma consequência. Então, se o pedreiro construiu uma casa para um homem e não executou o trabalho adequadamente e o muro ruiu, o pedreiro fortificará o muro às suas custas, né? Então, olha aqui a ideia de ressarcimento, de obrigação, de qualidade, coisas que a gente vê hoje, já lá em 1790 a.C., né? Já trazendo mais para a história atual, o primeiro país que editou, de fato, uma lei voltada a garantir direitos consumeristas foi os Estados Unidos, no ano de 1872, que editou uma lei conhecida como Lei Sherman. Essa lei tinha por finalidade reprimir fraudes e proibir comerciais desleais, abusivos, né? Então, eles até usavam o exemplo de preço e monopólio. E o direito do consumidor foi ganhando força também ao longo do tempo, no período pós-guerra, com a reconstrução da Europa e a expansão do mercado em razão do regime capitalista. Então, vocês imaginam que a Europa ruiu, né, na Segunda Guerra Mundial, e quando a Segunda Guerra terminou, e as pessoas foram tendo um acesso ao mercado e o regime capitalista foi se fortificando na Europa cada vez mais, o direito do consumidor também passou a ser ainda mais uma necessidade, né? Mas e aí, aqui no Brasil, como que foi o crescimento do direito do consumidor, né? A evolução do direito do consumidor? Então, como eu falei, desde lá de trás, muito antes do Código de Defesa do Consumidor, a gente já sabia da necessidade de um direito, de regras, normas que regulamentassem o direito na relação de consumo. No Brasil também foi a mesma coisa, né? Então, não obstante a gente não ter um Código de Defesa do Consumidor, nós tínhamos nuances da defesa do consumidor em outros atos normativos. Um exemplo disso é na época colonial, o Código Criminal de 1830, que dizia que o fornecedor que vendesse um produto com peso ou medida adulterado pagaria com a morte, né? Seria punido com a morte. Então, muito mais severo do que o nosso direito consumerista hoje prevê, né? Logicamente que
em meados da década de 30, com o período da era industrial aqui no Brasil, mesmo com um Estado extremamente intervencionista ainda na ordem econômica, a questão consumerista foi se intensificando, né? Mas só em 1976 que veio uma primeira normatização através do governo federal que criou, então, o que hoje nós conhecemos como PROCON, né? Na época era o Sistema Estadual de Proteção ao Consumidor. E em 85 veio a Lei de Ação Civil Pública, que ainda vige nos dias atuais, que é uma lei para proteção de interesses difusos da sociedade. E aí a gente vai entender mais à frente que o direito do consumidor é um direito difuso, então sempre protegido também, inclusive tem a ação civil pública como ferramenta para buscar a sua proteção, tá? Em 1988, com a Constituição Federal, que nós temos ainda hoje, no artigo 5º, inciso 32, o Estado se comprometeu, né, a promover a defesa do consumidor. Então, aqui é um marco muito importante, porque foi o momento em que o direito do consumidor passou a ter força normativa constitucional, se transformou em um direito fundamental com característica de cláusula pétrea. O que isso significa? Que ele não pode ser reduzido. Então, o que a Constituição prevê como direito do consumidor não pode ser, por nenhum tipo de legislação inferior, reduzido. Tá? Em 1990, então, veio o Código de Defesa do Consumidor que nós temos hoje. Então, eu até peguei aqui um trecho de um dos livros que eu pesquisei, que diz o seguinte: anteriormente à Constituição de 1988, era possível observar, usualmente, as constantes e sempre presentes relações de consumo que eram tuteladas pelo antigo Código Civil. O que isso significa? Que mesmo antes do Código de Defesa do Consumidor, as pessoas buscavam os seus direitos em relação à relação de consumo através do Código Civil de 1916. Os consumidores, na época, teriam, mesmo que indiretamente, seu direito de defesa. Entretanto, a presença de casos cada vez mais específicos que orbitavam as relações de consumo e a não rara insuficiência do Código Civil para reger tais situações demandaram a ampliação do debate social e a conscientização, já a partir da última Constituinte, da necessidade de um diploma próprio para as relações de consumo. Estes fatos foram essenciais para que se evidenciasse a real necessidade de um código próprio de defesa do consumidor. Tá? Então, aqui tem o resuminho do que a gente acabou de ver, ou seja, ao longo de todos esses anos, as pessoas foram buscando meios de resguardar o seu direito nas relações consumeristas, e para isso elas utilizavam outras legislações, mas isso não foi sendo suficiente ao longo dos anos, então nós chegamos à codificação da defesa do consumidor. Qual que então é a finalidade do direito do consumidor? Essencialmente, a finalidade é proteger o consumidor, que, como eu disse anteriormente, é a parte mais frágil, é a parte vulnerável da relação. Tanto que um dos princípios que rege o Código de Defesa do Consumidor é o princípio da vulnerabilidade, que é o princípio da presunção absoluta de que o consumidor é mais vulnerável, é a parte mais vulnerável na relação de consumo, tá? Então, o que é isso? Como que a gente prevê essa questão da vulnerabilidade? É entendido pela legislação que o produtor, o prestador de serviço, o fabricante, o comerciante, na qualidade de fornecedor, tá? Ele tem mais condições de garantir os seus direitos do que um fornecedor final. Então, o princípio da vulnerabilidade ele vem para garantir um equilíbrio nessa relação e para tentar colocar o consumidor com um maior peso nessa relação, tá?
uma maior atenção ao consumidor. Então, o que faz parte do direito do consumidor, né? Do que ele é formado? O direito do consumidor, então, é um conjunto de normas e princípios refletidos hoje pelo Código de Defesa do Consumidor, que regula, né, a tutela de um sujeito especial de direito, que no caso é o consumidor, como agente privado vulnerável nas relações com os fornecedores. Então, em qualquer relação de consumo, hoje, e depois a gente vai ver o que se entende por relação de consumo, quando a gente for definir o consumidor, o fornecedor e o produto e serviço, essa relação hoje ela é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele foi editado tendo por influência o Código francês, né? E ele traz normas de ordem pública e interesses sociais. Então, logo o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, ele já diz que o presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social nos termos dos artigos 5º, inciso 32, o artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal e o artigo 48 das disposições transitórias, tá? Então, o direito do consumidor nada mais é do que um microsistema jurídico. Por que microsistema jurídico? Porque ele é composto de princípios e normas. Então, normas processuais, materiais e inclusive criminais, isso tudo está dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem regra processual, material e criminal, né, que prevê punições. E ele também é composto dos princípios. Eu, logicamente, não vou falar de todos os princípios, mas tem o princípio da vulnerabilidade, que foi o que a gente acabou de falar, que considera, então, o consumidor a parte mais vulnerável da relação. Então, ele tem como premissa trazer um equilíbrio para a relação de consumo. Então, o princípio da vulnerabilidade está intimamente ligado ao princípio do equilíbrio, né? E o princípio da boa-fé objetiva. Trouxe aqui também os direitos básicos do consumidor que estão previstos no rol exemplificativo do artigo 6º. O que é um rol exemplificativo? É um rol que pode ser alterado para ser incluído outros tipos de relação consumerista, outros tipos de direitos, né? Ou aqueles que não estiverem expressamente previstos aqui. E o artigo 7º, que é um complemento, que a gente chama de cláusula de abertura do microsistema, né? Que fala que os direitos do artigo 6º não excluem outros direitos que estejam previstos. Previstos onde? Em outros ordenamentos. Então, Código do Idoso, defesa da criança e adolescente, enfim. Então, quais são os direitos básicos do consumidor? Então, até o próprio PROCON coloca aqui que é proteção da vida, saúde e segurança, o que significa que nenhum produto ou serviço pode colocar em risco a saúde e a segurança dos seus consumidores, tá? O direito de proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Proteção contratual, direito à indenização, ressarcimento, facilitação da defesa dos seus direitos, que também está intrinsecamente ligado ao acesso à justiça, qualidade dos serviços públicos, liberdade de escolha, educação para o consumo e informação, tá? Então, direito à vida, à saúde e à segurança, o que significa que nenhum produto ou serviço pode colocar em risco a vida, a saúde e a segurança dos consumidores. O direito à educação, à liberdade de escolha e informação adequada. Aqui tem uma pegadinha que é o seguinte, não é direito à educação de formação que a gente conhece, tá? É educação de conscientização do consumidor. Então, nós temos o direito a termos conhecimento, a sermos aconselhados com relação
ao uso de um determinado produto ou serviço, né? E temos a liberdade de escolher pelo produto ou serviço A ou B. E não podemos estar obrigados à compra específica de um produto. Um exemplo disso é a compra casada. Não sei se vocês conhecem esse termo. O que é a compra casada? Quando eu vou, por exemplo, ao cinema e eu quero entrar tomando um refrigerante, mas eu só posso entrar com o refrigerante que eu compro na lanchonete do cinema. Isso é compra casada, tá? E a informação adequada. Então, quando a gente compra um produto, nesse produto precisa estar a especificação correta de todas as características do produto, peso, composição, enfim, preço. Então, tudo tem que estar exposto no produto. Direito à proteção contra publicidade enganosa e abusiva, que também está relacionado ao direito à transparência, né? Que significa que qualquer publicidade que for ser feita em relação a um produto ou serviço, ela tem que ser adequada e identificar de forma correta esse produto ou serviço. Então, eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma propaganda que ficou bastante famosa, que o pessoal até fez meme, que era da tal da Betina, que estava relacionada a alguma empresa de capital, financiamento, enfim, e que ela falava que ela tinha ganhado milhões e etc. E, inclusive, a empresa foi penalizada pela publicidade, tá? Essa foi a que veio na minha cabeça aqui. Direito à prevenção e reparação de danos, né? Então, o código, ele fala em como que o fornecedor, o que tem que ser adotado pelo fornecedor na qualidade de responsável em razão de danos que eventualmente vier a ser causado na relação consumerista, né? Também coloca a questão da necessidade de fiscalização. Então, um exemplo é o IPEM, vigilância sanitária e a garantia de indenização, tá? Direito à facilitação de acesso à justiça. Então, é o direito que assegura o consumidor, quando se sentir violado, a recorrer ao judiciário para se proteger, né? Proteger o seu direito, né? Então, a gente tem aqui não só a questão do acesso especificamente, mas a facilitação da defesa. Lembrando que a gente acabou de falar que o consumidor, ele é o elo mais frágil da relação, né? Ele é considerado o elo mais frágil da relação, então existe a figura da inversão do ônus da prova, que é uma figura voltada para facilitar a defesa do consumidor, tá? Então, o sujeito, ou seja, o consumidor, ele não tem que comprovar o dano, é o fornecedor que tem que comprovar que não teve a culpa ou o dolo no dano causado ao fornecedor, tá? E o direito ao serviço público eficaz. Então, aqui vem uma observação. O serviço público, a relação com o serviço público é uma relação de consumo, né? Então, e o serviço público, então, tem que ser adequado e eficaz, tá? Se vocês quiserem fazer pergunta também ao longo da apresentação, se vocês acharem que fica mais dinâmico, fica à vontade, tá? Bom, então vamos passar aqui para a relação de consumo. Como que é formada a relação de consumo? A relação de consumo ela é formada por dois elementos, o elemento subjetivo e o elemento objetivo. O subjetivo são as partes, né, da relação, que é o consumidor e o fornecedor, e o objetivo, que é o objeto, que é ou um produto que vai ser comercializado ou um serviço a ser prestado. Quem que é o consumidor? O consumidor, de acordo com o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica, né? Então pode ser também uma empresa,
que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, né? Então, essa é a definição de consumidor estrito sensu, ou seja, aqui não tem exceção a essa regra, essa é a regra. Então, ele é a pessoa física ou jurídica que adquire ou usa produto ou serviço como destinatário final. E aqui a gente tem uma dificuldade que é a definição de destinatário final, e que eu vou passar com vocês 3 teorias, mas só para explicar um pouquinho, para a gente saber de fato quem que é o consumidor. Então, a gente tem a teoria maximalista ou objetiva, que tem o consumidor como aquela pessoa que vai lá e tira do mercado, tira o produto ou serviço do mercado de consumo, né? Não importa a finalidade que vai ser dada. Então, vamos supor, eu tenho um restaurante, eu vou montar esse restaurante, então eu preciso comprar mesas e cadeiras. Então, eu vou na loja, adquiro mesas e cadeiras, e isso não importa se eu vou colocar na minha casa ou se eu vou colocar no restaurante, eu sou o consumidor. Aí tem a teoria finalista ou subjetiva, que fala que coloca a destinação, né, o uso final, como uma condição. Ou seja, o consumidor é o destinatário fático do bem, né, sem usar esse bem para atividade profissional, ou seja, eu uso para consumo próprio, para finalidade pessoal. Então, no exemplo que eu dei da compra da mesa, aqui nessa teoria finalista, só é consumidor aquela pessoa que compra a mesa e a cadeira para fazer o uso pessoal, ou seja, eu vou colocar na minha casa para tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias, tá? Mas no restaurante eu já não sou mais consumidor. E tem também a teoria finalista mitigada, que entende que esse intermediador de consumo ele pode ser consumidor se caracterizado a vulnerabilidade dele. Então, eu tenho esse restaurante, eu compro as mesas e as cadeiras para colocar no meu restaurante. Então, quem vai sentar na cadeira é o meu cliente, não sou eu. Mas se eu comprovar que, em relação à empresa que me forneceu a mesa e a cadeira, eu sou mais vulnerável, eu posso ser considerado o consumidor final, né? O consumidor da relação. O STJ e o STF, eles tendem, né, eles já definiram que o uso é pela teoria finalista subjetiva, mas a gente encontra em alguns casos a exceção da teoria finalista mitigada, ou seja, mediante comprovação da vulnerabilidade, aquela pessoa física ou jurídica passa a ser considerada consumidor. Tá? Peraí. Aí nós temos a figura do consumidor equiparado. O que é a figura do consumidor equiparado? O CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê 3 figuras para o consumidor equiparado. A coletividade, né, de pessoas que, mesmo que indetermináveis, tenham intervindo nas relações de consumo. E aqui eu até coloquei, para não esquecer, um exemplo dessa coletividade é, por exemplo, eu sou uma empresa que fabrico medicamentos, e eu não sei para quem esses medicamentos vão ser destinados, né? Mas todas as pessoas que vierem a usar o medicamento são consumidores, são consumidores dessa relação, tá? Então, vamos supor que esse medicamento tenha um produto proibido ou que ele tenha um efeito colateral, algo nesse sentido. Essa coletividade de pessoas que usam esse medicamento são consumidores, né? Outro consumidor equiparado, as vítimas de danos ocasionados por fornecimento de produto ou serviço defeituoso. Então, aqui a gente pode, eu dei o exemplo do incêndio do shopping, mas também me veio agora um exemplo talvez melhor. Quando a gente tem carros que têm defeito na sua fabricação, e aí tem várias vítimas, são consumidores. Ou o exemplo do shopping que eu tinha colocado aqui.
Eu vou ao shopping, eu estou consumindo dentro do shopping e o shopping pega fogo, porque não tinha o AVCB adequado. Eu sou consumidora, né? Então, e todas as vítimas que sofrerem com esse fato vão ser consumidores. E as pessoas determináveis ou não que forem expostas às práticas comerciais ou contratuais abusivas, e aqui a gente tem como exemplo a propaganda enganosa. E o fornecedor? Quem que é o fornecedor? O fornecedor é um pouco mais fácil de caracterizar. O fornecedor, ele é toda pessoa física ou jurídica, pode ser uma pessoa pública ou privada, né? Então pode ser um ente público ou privado, pode ser nacional, pode ser estrangeiro, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, tá? No entanto, existem alguns requisitos, algumas premissas para termos a caracterização do fornecedor. Então, não é só o desenvolvimento e a produção do produto ou serviço, mas tem que ter o requisito da habitualidade, né? Tem que ter o requisito do lucro ou remuneração e o requisito da especialização, né? A profissionalização. Isso tudo caracteriza o fornecedor. Então, por exemplo, na questão da habitualidade, a gente tem empresas de ônibus que prestam serviços de transporte. Então, eles desenvolvem um serviço, eles têm um ônibus e esse ônibus carrega transportam as pessoas na cidade de Sertãozinho, por exemplo. Existe a habitualidade, existe o fim lucrativo, né? Essa empresa ela faz esse transporte com a finalidade de receber a remuneração e existe uma especialização. Então, essa empresa de ônibus é um fornecedor. Agora, e se eu, Lívia, resolver hoje dar carona a um dos advogados aqui do departamento jurídico? É uma relação de consumo? Não, não é uma relação de consumo. Primeiro, não tem habitualidade. Segundo, não está tendo o fim lucrativo. E não existe a especialização. Eu não faço isso de forma profissional, tá? Então, carona não tem. Vamos supor que eu dê carona para o meu advogado e que no meio do caminho eu bata o carro e ele quebre o braço. E ele queira me acionar judicialmente em razão desse dano causado por conta do acidente. Não vai ser via Código de Defesa do Consumidor, nós vamos lá para o Código Civil, e aí sim ele pode vir tentar acionar que eu fui negligente, enfim. Mas não é uma relação de consumo, tá? Um outro exemplo legal é o seguinte: por que existe essa diferença de lucro e remuneração? O lucro é o que aqui na empresa nós temos, então todo mês a gente vai lá e vê qual foi o lucro da empresa. E a remuneração? A remuneração ela consta aqui porque existem algumas relações de consumo habituais que não são voltadas para um lucro específico. Aqui eu vou dar um exemplo de ONGs que vendem produtos, né, mas que usam essa remuneração não como lucro da própria ONG, mas destina essa remuneração para uma outra finalidade, tá? O que não é considerado exceção pela legislação? Serviços advocatícios não é tido como relação de consumo. Créditos educativos não é tido como relação de consumo. Relações condominiais, ou seja, o seu síndico, o síndico do prédio ou o zelador. Locação predial urbana não é relação de consumo, então eu tenho um apartamento e eu loco para uma terceira pessoa, isso não é consumo, tá? E previdência privada complementar.
E aí, por fim, a gente chega aqui na definição de produtos e serviços, né? O que é tido como produto e serviço nessa relação? Então, produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Então, pode ser, por que tá aqui o imaterial? Porque pode ser um curso, pode ser conhecimento, então pode ser aulas, né? E serviço, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista, né? Então, o produto não precisa ter uma remuneração para ser considerado como produto. Então, aqui eu até coloquei a amostra grátis. Então, se a gente está andando no shopping e alguma loja de produto de beleza te entrega uma amostra grátis de shampoo. Você chega em casa, lava seu cabelo e te dá uma mega alergia no seu cabelo, é relação de consumo, tá? Então você pode acionar tanto a loja que te deu a amostra grátis, como também, eventualmente, o fabricante, tá? Serviço. O serviço tem como requisito a remuneração. Então, serviço gratuito não é aplicado o CDC. Aqui também entra a questão da carona, tá? Então, se o serviço é gratuito, não se aplica o CDC. Vai se aplicar outras normas vigentes aí no nosso ordenamento, mas não o Código de Defesa do Consumidor. Então, acho que minha apresentação aqui, eu vou até parar a apresentação, porque isso era o que eu tinha preparado de material. Esses são os conceitos básicos, né, do direito do consumidor. Geralmente, a gente vê isso em algumas aulas, mas eu quis fazer de uma forma bem sintetizada. E aí, logicamente, se vocês quiserem continuar com algumas questões práticas, enfim, a gente pode também, posso ver de pesquisar alguns exemplos práticos, mas isso foi o que eu tinha preparado aí como uma introdução para a gente poder entender um pouco sobre relação de consumo, sobre o histórico, sobre o Código de Defesa do Consumidor e sobre algumas definições importantes, até para que, se for o caso, a gente possa dar seguimento aí mais adiante em outras matérias, outros assuntos. Lívia, muito bacana. E eu tenho várias perguntas. Vamos lá, se eu souber Eu responder. acho que direito pode, eu vou falar, pode ser que não tenha nada a ver, mas para mim faz todo sentido. Direito e psicologia, todo mundo tem uma questão que está acontecendo com a pessoa. Eu tenho uma questão neste momento que deve entrar no CDC e eu vou tirar uma dúvida com você. Mas nesse último slide, deixa eu entender que você falou assim, ó. Então, que produto grátis não entra no CDC, mas serviço grátis entra. Ao contrário. O serviço gratuito não entra no CDC. Lembra da carona? Carona é gratuita, não é relação de consumo. Mas a amostra grátis, que é o produto gratuito, é relação de consumo. Olha só. É relação de consumo. Muito interessante, eu não sabia. Eu achei que tudo que era grátis não entrava, mas não é bem assim. Não, não é bem assim. Entra é relação de consumo. Legal. E eu tenho uma pergunta sobre o direito do consumidor para o meio digital, Tá. para o meio online, porque é o que mais a gente está consumindo, né? Sim. Eu não sei vocês aí, mas eu consumo muito no online. E Uhum. aí, eu estou passando por um problema, olha só, 3 envolvidos. E claro que eu Certo. sou a parte vulnerável do negócio, né? Bom, Que sempre. eu sou a consumidora final. Então, olha só, eu tenho a loja, certo? Eu tenho a loja que fabrica o produto. Esta loja, ela está dentro de um marketplace. Então, ela Certo. vende o produto dentro do marketplace. Porém, ela distribui esse produto por uma transportadora. Uhum. Então, eu tenho a loja que vende dentro do marketplace e a transportadora. E este produto, ele não chegou até mim. Quem que eu
Para quem que eu grito, Lívia? Então, aí é o seguinte, nesse caso, o fornecedor, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma definição de fornecedor mais ampla. Então, o fornecedor, desde lá de trás, como que a gente entendia o fornecedor? Ele é o dono da loja, o cara que produziu, que industrializou, o dono o cara que fez o açúcar, que plantou, chegava até o limite, entendeu? Da mesma forma, hoje acontece com essa questão do consumo digital, né, que a gente fala, por meio, né, de sites. Então, você pode acionar todos. A transportadora, você pode acionar o marketplace e você pode acionar o fabricante do produto que colocou o produto para ser vendido lá. E aí, quando um fica empurrando para o outro, ou seja, ninguém diz nada com nada, né? Um fica empurrando para o outro. Por exemplo, você entra na loja ou no marketplace. Ah, isso é com a transportadora, é ela que está atrasada. Ué, mas se eu escolhi a transportadora como uma parceira, não Exatamente. é? Eu Uhum. tenho que assumir essa responsabilidade, não é verdade? Exatamente, com certeza. E aí, nessa situação, então eu, como consumidor, para eu assegurar o meu direito, aí eu tenho que ter uma pessoa que intermedie isso, não é isso? Uhum, uhum. Aí eu tenho que acionar uma pessoa do direito, é isso que eu tenho que fazer? Sim, sim. É Ou, mesmo? buscar ou buscar, por exemplo, Procon, né? Para falar a verdade, eu não sei como está o Procon com essa questão de comércio em sites. Mas via Procon você pode tentar fazer uma reclamação e conseguir orientações, ou através de um advogado. É, hoje não, mas já faz muito tempo que o PROCON do meio digital é o tal do Reclame Aqui, não é Ah, é, o Reclame Aqui verdade? funciona super bem. Não sei se você colocou, mas ele funciona muito bem. Ainda não, Lívia, ainda não, mas esse é o próximo passo. É porque a loja, marketplace, transportador, enfim, eles querem ser bem vistos no meio digital, né? Sim, sempre, sempre. E aí, quando você faz uma propaganda oposta, né, e que muitos veem, aí, opa, aí a sua mensagem é vista, não é? É exatamente isso. Muito bom, tem que falar, né? Isso é verdade, a gente tem que falar, porque muitos falam, ah, não, ah, deixa isso para lá, ah, eu nem paguei tanto, ah, eu nem paguei muito, deixa isso para lá, vai deixando isso para lá, e não é bem assim, né? Mas a gente faz muito isso. Mas, por exemplo, esse seu exemplo que você deu do marketplace, ele é legal porque ele traz à tona o que a gente chama de solidariedade, né? A partir do momento que o marketplace colocou aquele produto no exposto no site dele para venda, ele está assumindo essa responsabilidade junto com o fabricante. Então, existe uma solidariedade entre eles. Por isso que eu falei que você pode acionar ambos, né? Agora, uma Sim. coisa, né, Larissa, é você tentar buscar os seus direitos da forma como você está fazendo, ou seja, através de contatos, reclamações. A outra coisa é você buscar os seus direitos através de uma ação, né, ou de fato acionar. Agora, isso é o que isso é uma coisa muito importante que você colocou. A gente acaba deixando passar, ou porque o valor do produto foi baixo, ou porque vai dar muito trabalho, ou porque você vai gastar com um advogado. E com isso vai colocando essas empresas numa situação de conforto, né, com o consumidor final. Exatamente, e que elas se sentem confortáveis e confiáveis em seguir praticando isso. Uhum. Ah, uma coisa importante, tá? Do marketplace. Uma coisa é o marketplace que coloca o produto para vender na plataforma dele. Outra coisa são aqueles sites de busca que ele te fala de que loja que você está comprando. Você já viu? Que existe essa diferença. Esses sites que te destinam, que você vai lá e coloca lá, eu quero comprar um óculos igual o da Larissa. Vou lá, coloco a Que pesquisa por preço? Não, você coloca o produto que você quer. Eu não sei se Americanas é assim. Eu vou até dar uma olhada aqui. Vou ver se eu consigo olhar agora enquanto a gente conversa. Você coloca o produto que você quer
e o site te destina para uma loja. E aí você compra pelas Americanas, mas lá tá falando, ó, o seu produto está sendo entregue pela loja tal. Ah, sim, Entendeu? exatamente. Foi isso que aconteceu comigo. Então aí, deixa eu ver aqui se Americanas faz dessa forma. Pesquisar alguma coisa. Exato, tá bem claro lá. Então eu fui no Marketplace e aí lá tá assim, ó, isso daqui vai ser entregue por tal loja de tal fabricante, tá tudo certinho Então aí é especificado. fabricante. Aí você tem que acionar o fabricante. Lá eles chamam de loja parceira. A loja parceira. Porque aí ele está funcionando só como uma ferramenta de pesquisa de loja, né? Ou pesquisa de produto, preço, enfim. Mas ele não tem uma relação direta. Aí é com o fabricante. Sim, entendi. O fabricante, aí, no Perfeito. seu caso, você não recebeu, né? O transportador. Mas aí não é Você que, sabe, ó, então, pera lá, não é um eu entrei em defeito do contato. produto, não é um Não. defeito do produto, é que você não recebeu. Então, é o É. marketplace e a transportadora. Então, lá no Marketplace, aí tá lá, contactar a loja parceira. Eu entrei em contato. Aí a loja parceira me deu um código de rastreamento. Falou assim: é aqui que você vai ver o seu produto. E tipo, isso. E lavou as mãos. Aí eu fui lá ver o meu produto. E aí o meu produto foi tentado ser entregue 2 vezes, sem ninguém em casa. E pronto, parou aí. Mas não deu como finalizado a entrega, nem a possibilidade de ser entregue novamente. Parou aí, a E, comunicação parou. e não houve estorno do seu pagamento, por Não, exemplo. não. E aí eu contactei a transportadora, porque já que a loja transferiu para a transportadora, eu contactei sem respostas. E aí eu falei, então, e agora? Sem resposta nenhuma. Aí E agora aí eu fiquei pensando. busca o Procon ou um advogado para te auxiliar, para vocês entrarem com uma ação contra o marketplace e a transportadora e a loja parceira. Porque aí falam assim, mas Uma notificação cancela o extrajudicial. produto. Vamos supor, cancela o produto. Mas e se eu comprei o produto na promoção? Hoje o produto não custa mais o que está lá. Eu comprei o produto, eu não quero cancelar, porque eu paguei mais barato. E tem, Eu tem, e quero tem o mais, produto. né? E se você comprou esse produto para dar de presente para alguém no aniversário, o aniversário passou, Também, exatamente. né? Então, assim, São muitas coisas. você sofreu um dano moral. Olha, eu tinha a expectativa de que esse produto fosse chegar dentro desse prazo ou nesse limite, porque esse produto tinha uma finalidade. E eu não consegui cumprir essa finalidade com esse produto, porque ele não chegou, né? Então, tem isso também. É. A Gi quer fazer uma pergunta? A Gi está com a mão levantada. Eu quero. Boa tarde. Lívia, eu tenho uma dúvida. Eu compro um produto numa loja, exemplo Americanas, e ele dá problema. No segundo dia que eu uso ele, logo que eu comprei, eu testei e ele estava com problema. Só que quando eu vou trocar na loja, a loja fala que só tem 2 dias, só pode trocar 2 dias depois da compra. Só que eu não sei se no Código do Consumidor eu acho que era 7 dias. 7 dias. Então é 7 dias, não é o 7 direito? dias. Uhum. Entendi. Então tá bom, obrigada. Imagina. Mas isso para quando você efetuar a compra fora do estabelecimento, tá? Então, Entendi. se você comprar pela internet, 7 dias de direito de arrependimento, isso é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Entendi. Obrigada. Imagina. E tem até uns que expande, né, esses dias, Sim, sim. né? Os 7 dias é o prazo mínimo, É o né? mínimo. Mas pode ser mais. Desculpa, gente. E aí, quando você deu essa diferença, quando eu compro no estabelecimento, não tem esse mínimo de 7 dias? Quantos dias são? Quando eu compro fisicamente no estabelecimento? Você pode fazer a troca, porém não a devolução.
tá? Tá. Eu não posso ter o meu dinheiro Não, devolvido. Eu não. troco em outra mercadoria, por Você troca em exemplo, outra assim. mercadoria, Porque o direito de arrependimento tem como premissa que chegou o produto e o produto não era aquilo que você esperava, etc. E aí você se arrepende e devolve. Mas quando você vai à loja, você vê o produto, você escolhe, aí não tem o direito de arrependimento. Ótimo, entendi. Muito bem. E tem algo específico ainda do CDC, para meio digital, tem algo específico ou não? Tem alguma coisa que ampliou, atualizou no Código do Consumidor para o meio digital ou não? Larissa, eu não sei te falar, teria que dar uma pesquisada nisso. Eu posso pesquisar, me comprometo a te mandar para você complementar depois essa informação. Porque como é de Ele sofreu 1985, né? várias alterações. Eu não sei se teve alguma específica recentemente com relação a isso, mas ele sofreu várias alterações. Sim, né? Várias atualizações. Muito bem, gente. Há mais alguém? Mais alguém tem alguma dúvida? Está passando por alguma dificuldade, como a Aproveita. minha? Eu tenho mais uma. Olivia, é por lei, assim, todos os estabelecimentos de loja física terem o Código do Consumidor à mostra? Sim, é lei. Você tem que ter o Código de Defesa do Consumidor à mostra e de fácil acesso ao consumidor. Então você pode pegar. Você tem que poder pegar o código. Então tá, obrigada. Ou então tem que ter aquela plaquinha lá que tem o Código de Defesa do Consumidor à disposição, uma coisa assim. Às vezes não tem lá o livro em si, Mas tem que né? falar que está à Mas tem a disposição. plaquinha. Tem que falar que tem disponível. Tem que te dar acesso. Monique, tem uma Boa dúvida? É que aconteceu de eu comprar um tempo atrás um fone pela internet. Chegou com defeito. Aí eu fui pedir o reembolso. Aí lá tava que era para eu dar a devolução do produto, só que eu já não tinha mais embalagem. Eles não me devolveram o dinheiro porque eu não consegui devolver o produto. Eles agiram certo? Porque eu já não tinha mais a embalagem, né? Então, de acordo com o CDC, quem que fez essa pergunta? Monique. Monique, de acordo com o CDC, Monique, o que que acontece? O direito de arrependimento, ele sempre fala que não pode ter sinais de uso, desde que não tenha sinais de uso. Então, muito provavelmente, eles devem ter justificado que o fato de você não ter mais a embalagem, mesmo que dentro do prazo, eventualmente poderia ter sinal de uso, então, por isso eles não deixaram você usar esse direito de arrependimento. Agora, isso é discutível, tá? Ah, sim, não, é que ele chegou o produto, eu abri, eu vi que já tava com defeito. Como era uma embalagem bem molinha, bem simples, acabou que eu descartei, né? Uhum. Aí, pra esse reembolso, eles pediram pra levar de volta no correio, tudo. Só que aí eu acabei deixando de lado, porque como é que eu ia embalar de novo? Não ia ter mais como. Aham, é. Mas você tá falando da embalagem do correio ou embalagem do produto? Do produto, o do correio só veio em plástico, é um fone pequeno, e do produto era é uma caixinha pequena mesmo, bem simples. Ó, e isso daí é bastante discutível, porque isso se eu não me engano, não existe uma previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor no sentido de que tem que estar embalado, tá? Então, eles devem ter dado essa justificativa de que, como não estava embalado, sinais de uso, eles fizeram essa avaliação, mas isso não está previsto em lei, viu? De que não pode devolver sem embalagem. Ah, sim, obrigada. Imagina. Olha só, tudo é conhecimento, né, Lívia? Isso é muito importante. É verdade. Fico devendo aí a informação sobre alterações no CDC em razão de comércio digital, tá? Tá ótimo. Que eu não sei quais foram.
porque Olivia, hoje em dia. Ah, Janaíra, tem uma pergunta? na verdade, todas que eu tinha, vocês já responderam, né? Mas eu estou no mesmo caso da Monique. Meu marido comprou uma tela de celular e só porque ele tirou a película, porque eu tinha que fazer o teste. Aí não fez nada na tela. A gente tirou foto, mandou e só por causa da película ele não aceitou de volta. Perdemos o dinheiro da tela. E ele respondeu que ele não tinha, só a película, porque a caixa estava tudo certinho. Só simplesmente a película que veio em cima, que ele tirou, e aí como ele embrulhou, estava amassadinha. E nós não colocou, né? Mas o moço falou que precisava dela. Então, por isso, não externou o valor e a gente não pôde colocar no correio. Então, perdemos o valor. É discutível, bastante discutível. Dá para brigar. Uhum. A Monique acho que quer falar de novo. Essa parte da embalagem, um detalhe que eu esqueci de falar, ela veio amassada também, por isso que eu joguei ela fora. Acabou que é um produto de baixo valor, então eu acabei não indo atrás. Mas eu achei estranho, porque das outras compras eu sempre conseguia reembolso quando isso acontecia. E dessa vez eles exigiram um produto de volta, mas eu não tinha como devolver, né? Por conta da embalagem. Da embalagem. Então, foi o que a gente comentou, né? Às vezes o produto, você paga barato no produto e aí não. Deixa quieto, deixa pra lá, né? E aí essas lojas vão ficando impunes, né? Essas empresas aí. Você sabe que tem um exemplo que até eu poderia olhar aqui para vocês para contar a história direito, porque pode ser que eu conte algum fato aí não tão correto, mas o McDonald's sofreu um processo de indenização por conta da temperatura do café, há alguns anos atrás. Uma moça comprou um café no McCafé e o café estava quente, e esse café caiu no colo dela, porque ela comprou no drive, caiu no colo, e ela entrou com uma ação de indenização, e ela foi indenizada por ter queimado né, as pernas aí com o café, e o McDonald's foi multado por isso, né? Então, para você ver a importância, às vezes, de o quanto custa um café, né? Mas provavelmente, aí por conta disso, o McDonald's começou a dar o café numa embalagem com tampa, né? Então hoje a gente compra o café e ele tá lá protegidinho, exatamente para que não caia. Então, por conta disso, a gente teve aí uma melhoria na prestação do McDonald's. Então, às vezes a gente acaba deixando passar, e eu falo isso por experiência própria, porque, né, a carapuça serve para mim. E a gente deixa passar muitas coisas aí na relação de consumo. E a gente é a parte vulnerável mesmo, então. Olha aí, que interessante. Eles tiveram que mudar a embalagem, É. né? A embalagem como um todo. Tiveram que fazer um investimento, sim, mas o quanto isso não melhorou, né? Além, não era só equilibrar, vamos supor, então a gente vai agora não ter uma qualidade na temperatura, verificar a temperatura do café, mas não é isso. Eles melhoraram a embalagem, e isso trouxe até na temperatura, ficar mais tempo naquela temperatura adequada, não é? Porque você fica uma embalagem fechada. Olha aí quanta coisa. Então, hoje você vê, né? né, toda a parte de gestão de qualidade, rastreabilidade na produção, isso tudo é evolução que a gente vê muito em razão das consequências aí dos direitos do consumidor, né? E Lívia, não sei se você tem esse conhecimento em outros países, mas em outros países também tem esse direito do consumidor tão específico quanto é aqui no Brasil? Em alguns países, até muito mais, né? Os Estados Unidos é um exemplo de um país em que o direito do consumidor é bastante rígido e funciona muito, né? Então, a questão da devolução do produto em razão de arrependimento,
Isso lá você não tem essa questão de comprei na loja, tenho que trocar por outro produto. Comprei, cheguei em casa, experimentei de novo, não achei que tá bom, devolvo. Devolvo, eles dão dinheiro de volta. Né? Então, lá é diferente. Agora, eu não sei te falar países que têm condições ainda mais precárias que a gente, né? Aqui no Brasil. Não tem exemplos disso. É muito interessante. Porque a gente tem uma visão só aqui do Brasil, né? Mas existem outros extremos aí, né? Com certeza, com certeza. Janaíra levantou a mão. Uma dúvida. No caso da troca e reembolso, tem diferença de valor de produto, no caso de um carro e um celular? Deixa eu explicar como que foi. O marido comprou o carro e o vendedor fazia tudo para vender, né? E a gente fez o test drive. Tudo certinho, mais entrega de eletrônica, essas coisas. Aí o moço prometeu uma coisa e quando o carro chegou da fábrica que a gente buscou, ele não se atentou, porque ele até então sabia que ele ofereceu uma coisa e ele comprou aquilo que foi oferecido, né? E ele testou, só que depois de, acho que não sei se chegou ao mês, aí ele percebeu algo diferente. Aí ele falou, nossa, o moço me enganou. Aí ele foi descobrir que realmente a gente testou um carro, foi oferecido um produto em relação a, eu não sei explicar o nome da peça, é o ar-condicionado e o motor, era desligado, então o carro tem mais potência, acho que é mais ou menos assim que fala. E o que a gente recebeu não, era ligado, o ligamento do ar-condicionado é ligado com o motor, então ele fica mais fraco quando você aciona, né, o ar. Mas só que a gente não percebeu isso, acho que já tinha o quê? Quase mês, né? A gente já estava usando. E quando ele foi ser, é mais eu que ando, eu não entendo de nada. Quando ele começou a andar que viu, ele falou, nossa, o moço me enganou. Mas assim, a gente não foi atrás de nada. Mas aí ele foi ver certinho, realmente, veio errado. E a gente, como brasileiro, às vezes deixa passar tudo, né? Deixamos passar essa. Quer dizer, compramos por um produto e recebemos outro. Uhum. Então, assim, em questão de preço, tem ou é a mesma coisa, devolução, estorno? Por ser pequeno ou maior o valor, tem alguma... Isso daí existe um capítulo próprio no Código de Defesa do Consumidor que está relacionado à responsabilidade por vício do produto ou serviço, né? Então, a loja, não sei se o carro é usado, se não é usado, teria 30 dias aí para sanar o vício ou dar uma outra alternativa para o consumidor, que, se eu não me engano, é substituição, restituição e abatimento. Você pode abater o valor. Você pode abater Não, é no... novo mesmo. Oi? É novo. A gente não esperou vir da fábrica, por isso que a gente não achou que ia ter erro nenhum, né? Não, já tentamos, né? Porque o moço explicou tudo certinho e a gente, na hora que chegou, eu que fiquei quase um mês usando sem ele, lá porque ele viaja, quando ele foi testar, assim, aí eu já não sei te falar, quando, eu não sei a partir de quando que esses 30 dias começam a contar, né? Uhum. Porque tem que ser, eventualmente, do momento em que o vício é identificado. Então, teria que fazer uma análise. Eu não sei se o carro é usado, se é carro zero, se é concessionária, se teve um contrato, se ele assinou em algum momento que ele estava recebendo o veículo nessa condição. Enfim, isso tudo teria que ser analisado. Mas, em regra, tem até 30 dias. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor tem 30 dias para fazer ou a devolução do produto, ou a troca, ou um abatimento no valor. Então, se você queria um produto que tivesse aí um valor agregado e ele veio 100, você pagou R$80, você vai, agora eu quero pagar 60 porque aquele pedacinho ali ficou faltando. Então, essa é uma opção. Não, mas ele foi montado a dedo, a gente ele escolheu a dedo, eu quero assim, eu quero isso, e ele testou o que tinha lá, então assim, a gente escolheu, montou, ele veio, esperamos quase um mês para chegar. Então, e ele chegou a entrar em contato com...
Ele chegou a entrar em contato com a loja ou a concessionária? Com o vendedor, né? Só que aí ele fez despercebido, nem respondeu a mensagem, e meu marido viaja direto, então não quis ir atrás. Ficou por isso mesmo. Então, assim, em tese, teria 30 dias para sanar esse problema aí no veículo, em teoria. Exato. Então, fala para ele ir atrás, Janaíra. Porque Mas, olha, isso exatamente daí, esse mês, é um valorzão, um carro, é um valorzão. Não, e fora a Mas decepção de vai você um ano comprar uma já. coisa e ter outra, né? Nossa, ele ficou muito chateado. Falei que foi a pior coisa que ele fez na vida. Mas, enfim, acontece. É ruim, é muito ruim. Lívia, muito obrigada. Quero Eu que te agradecer agradeço demais. vocês, a atenção de vocês, e estou aí à disposição. Não sei se era isso mais ou menos que vocês esperavam, mas, enfim, estou aí à Foi disposição. ótimo, Então, tá foi bom. ótimo, foi ótimo. A gente pôde elucidar várias dúvidas, que é uma área cheia de detalhes, né? Apesar de estar no nosso dia a dia, como a gente desconhece, não é? E tem que conhecer, e conhecimento é tudo. Então, você trouxe assim, detalhes da embalagem do produto, talvez não precisa. Então, nossa, foi muito bom. Eu agradeço demais a sua disponibilidade, a sua atenção também. Muito Obrigada a obrigada. vocês, viu, meninas? Obrigada, à tua disposição, precisando. Então aí. Tá joia, Lívia. Obrigada. Tchau, gente. Bom restinho aí de Tchau. terça. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. abraço. Tchau.